9 de nossa apostila aborda o assunto ligações químicas. Na natureza, os átomos se ligam buscando o que a gente conhece como estabilidade. Na tabela periódica, a família que apresenta-se como estável é a família de número 18, conhecida como gases nobres. Lá do lado direito da tabela, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Ficou-se convencionado a estabilidade dos átomos quando eles conseguissem ter 8 elétrons na sua última camada, que é também conhecido como camada de valência. A estas características estão vinculados o entendimento, a prática do estudo das ligações químicas, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Inicialmente, a gente tem que saber para que serve a ligação química, o que é uma ligação química. Nas ilustrações que eu coloquei aqui, os movimentos aqui na parte inferior, você deve estar vendo aqui uma estrutura verde e uma estrutura amarela que representam átomos diferentes. Então, as ligações químicas são essas interações que ocorrem entre os átomos, que pode ocorrer entre uma molécula e outra. Do momento que você junta 2 ou mais átomos, você cria uma molécula. Quando você junta outras moléculas a outras moléculas, você vai gerando substâncias diferentes, etc. Para que isso ocorra, é necessário que haja afinidade entre os átomos e haja necessidade dessa ligação. Essas ligações ocorrem de 3 maneiras diferentes: as ligações covalentes, as ligações metálicas e as ligações iônicas. Para que é que a gente tem mesmo a ligação química, Vanks? As ligações químicas ocorrem para que os átomos consigam estabilidade. Quando é que essa estabilidade acontece? Quando na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada, você possua 8 elétrons. Uma observação importante: existe a possibilidade de você ficar estável como o gás hélio com apenas 2 elétrons. O hélio só tem 2 elétrons. Dê uma olhadinha aqui do lado direito. Você está vendo aqui o flúor tentando arrancar um elétron do hélio? Está vendo aqui? Ó, esse aqui é o hélio, esse aqui é o flúor. Ele não consegue. Por que o hélio não dá esse elétron para ele? Porque ele já é estável. Então, as ligações químicas irão acontecer para buscar estabilidade. Essa estabilidade, ela vai obedecer a uma teoria chamada teoria do octeto, onde a gente deixa 8 elétrons na última camada, conhecida como camada de valência. Para que a gente possa fazer uma fragmentação do que vem a ser a ligação química, eu vou apresentar todas as ligações químicas e as suas respectivas características. Vem junto comigo aqui. Vamos começar aqui pela ligação iônica. Quando é que a gente tem uma ligação iônica? Você vai pegar um elemento que quer doar elétrons, tá? Você tem o elemento A que quer doar elétrons, e você tem um elemento B que precisa ganhar. Ó, um quer perder e o outro quer receber. Então, quando você tiver um átomo A que quer doar elétrons ligado a um átomo B que quer receber, você vai ter uma ligação iônica. Qual a palavra-chave? Eu destaquei aqui em vermelho. A palavra-chave na ligação iônica é transferência. Quer dizer então que eu vou pegar, por exemplo, um metal qualquer, vou ligar com um não metal, porque o metal quer doar elétrons, o não metal quer receber. Quando eu fizer isso, um doa, o outro recebe, eu tenho ligação iônica. Exatamente. Características da ligação iônica. Primeira delas, são sólidos em condições normais de temperatura e pressão. São duros e quebradiços. Os compostos iônicos possuem ponto de fusão e ebulição elevados. Em solução aquosa ou em líquidos, conduzem corrente elétrica. Vanks, dá para você me dar um exemplo de uma ligação iônica que forma esse composto iônico? Claro. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. O primeiro exemplo que eu coloquei para você é o sal de cozinha, NaCl. Veja a importância da tabela periódica nesse assunto. Eu vou olhar para a tabela e vou identificar que o sódio é da família 1. E vou identificar que o cloro é da família 17, também conhecido como família 7A. O que acontece? Elementos da família 1 são doadores de elétron. Elementos da família 7 são elementos que recebem elétrons. Então, quando eu ligo um que ganha com um que perde, ligação iônica. E aí a gente forma NaCl. Esse composto aqui tem essas características, sólidos em condições ambientes. Lembra do sal de cozinha? Sólidos, duros e quebradiços, elevados pontos de ebulição e fusão, em solução aquosa ou em líquidos conduzem corrente. O sal de cozinha, se você colocar dentro d'água, ele passa a ser um bom condutor de corrente elétrica. Outro exemplo, o brometo de potássio. Veja, potássio da família 1, o bromo da família 7A. Esse aqui quer doar, esse aqui quer receber. O que é que você vai ter diante da sua estrutura? Uma ligação iônica. Então,
Resumindo a conversa que a gente está tendo aqui. O que é uma ligação iônica? Ligação iônica é aquela ligação entre átomos que ocorre transferência de elétrons. Como que se dá essa transferência de elétrons? Um átomo doa elétrons, o outro átomo recebe elétrons. Antes de passar para a ligação covalente, normal e a covalente ativa, vou fazer um resuminho aqui do lado das principais famílias e como é que elas se comportam. Olha essa observaçãozinha aqui, por gentileza. Eu vou colocar as famílias que são mais importantes no tocante a essa composição de transferência de elétrons, tá bom? E de compartilhamento que a gente vai ver agora. Essas são as principais famílias da tabela. Família 1, 2, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. O que é que significa isso, Vanks? Família 1A, metais alcalinos. Eu não vou me ater ainda a trabalhar com isso, porque eu quero simplesmente que você entenda uma coisa. Famílias de pequeno porte, ou seja, famílias de grande raio atômico, que tem grande eletropositividade, família 1A, 2A e 3A são doadores. Ó. Família 1A, família 1, doa um elétron. Família 2, doa 2 elétrons. Família 3, doa 3. Olha que interessante. Tudo isso eles fazem para quê mesmo, Vanks? Para ficar com 8 na última camada. Da família 4 em diante, eles não doam, eles recebem. Ó, família 4, recebe 4, tudo para ficar com 8. Família 5, recebe 3. Pode somar aqui que vai dar 8. Família 6, recebe 2. E família 7, recebe 1 elétron. Então, meu amigo, quando você tiver na tabela periódica ou qualquer outra estrutura trabalhando com elementos da família 1, 2 e 3, já sabe, vão doar elétrons. 4, 5, 6 e 7, já sabem, querem receber. E o que é ligação covalente? Vamos lá. Lá na ligação iônica, um átomo queria ganhar elétron e o outro queria perder. Sabe o que acontece aqui na ligação covalente? Ambos querem ganhar elétrons. Aí vai dar confusão. Quando um quer ganhar e o outro quer perder, tá ótimo. E quando os dois querem ganhar? Não tem jeito? Tem. Ao invés de você doar e o outro receber, sabe o que vocês vão fazer? Vocês, como átomos, vocês vão juntar os elétrons que possuem e vão usar em comum. Isso se chama compartilhamento. Veja, na ligação iônica, a palavra-chave qual era? Transferência. Na ligação covalente, a palavra-chave vai ser o quê? Compartilhamento, ok? Então, o que vai acontecer? Os compostos covalentes são aqueles compostos que você vai ter elementos de quais famílias? Da família 4 em diante. Porque se você tivesse família 1, 2 ou 3, alguém ia receber e outro ia doar. Da família 4 em diante, é tudo composto que precisa ter compartilhamento de elétrons. E quais são as características desses compostos? Os compostos covalentes podem ser encontrados nos 3 estados físicos. Os compostos covalentes são, em geral, gases ou líquidos. Está lembrado que os iônicos são o quê? São sólidos. Os compostos covalentes têm pontos de fusão e ebulição inferiores aos dos compostos iônicos. A gente viu agora há pouco que os compostos iônicos têm um ponto de fusão elevado e um ponto de ebulição elevado também. Na sua forma pura, a maioria das substâncias covalentes não conduz corrente elétrica. O que foi que eu vi dos compostos iônicos? Os compostos iônicos, na presença da água, são ótimos condutores. Os compostos covalentes, eles agem como isolantes. A solubilidade é bastante variada. Existem compostos polares e apolares. Isso aqui é o assunto da nossa próxima aula. O que aqui é uma estrutura polar e uma estrutura apolar. Não irei entrar em detalhes ainda. Aí eu coloquei um exemplo aqui para você. Dióxido de carbono. Bom, vamos raciocinar. Você vai ter que ir lá na tabela. Você vai lá na tabela, você vai encontrar que o carbono é da família 4A. E o oxigênio da família 6. O que é que acontece? Quem é da família 4 quer o quê? Quer ganhar 4. Quem é da família 6 quer o quê? Quer ganhar 6. Os dois não querem ganhar? Sim. Então, se os dois querem ganhar, que tipo de ligação que é? Covalente, tá? Depois eu vou mostrar para você a diferença entre ligação covalente normal e covalente dativa. Eu coloquei aqui uma dica para não esquecer nunca mais. Coloquei uma tabela periódica aqui do lado para você poder se situar. Família 1A, 2A e 3A, o que é que eles fazem? Família 1 cede 1 elétron, família 2 cede 2, família 3 cede 3. Ó, família 1A é essa daqui, família 2A é essa daqui, tá? E a família 3A, Vanks, essa daqui. Essa daqui é a família 4,
família 5, família 6, família 7. Lá no final é gases nobres, mas os gases nobres a gente não precisa se preocupar com eles, porque eles já são estáveis, tá? Então, família 1, 2 e 3 cede um elétron, família 2 cede 2, família 3 cede 3. Quer dizer, então, que você vai olhar aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, aparecer essa galera, ele cede 1. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, essa galera cede 2. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, eles ganham 2. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato ganha 1. Ah, que legal. Família 4, 5, 6 e 7 querem ganhar. Isso. E quando esses elementos da família 4, 5, 6 e 7 se juntam, como os dois querem ganhar, eles vão formar uma ligação covalente. 1, 2 e 3 ligado com 4, 5, 6 e 7 formam o quê? Iônica. 4, 5, 6 e 7 ligados entre si formam ligação covalente. Quando a gente for fazer a fórmula dos compostos, olha a dica que eu te deixei aqui, ó. Do lado esquerdo, o mais eletropositivo. Quem é o eletropositivo? É o doador. E aí você pega e inverte as necessidades. Eu coloquei um exemplo aqui do alumínio, eu vou escrevê-lo aqui em cima para que eu possa dar riqueza de detalhes para você. Vamos imaginar o alumínio, que é da família o quê? Está aqui ele, ó, família 3A. Então o que é que ele faz? Cede 3 elétrons. O oxigênio, vai lá na tabela. Onde é que é o oxigênio? Da família 6. O que é que o oxigênio faz? Recebe 2 elétrons. Bom, primeira pergunta que eu vou te fazer. Qual é o tipo de ligação que acontece aqui? Se você tem um átomo que cede elétrons e um que recebe, a ligação é o quê? Iônica. Agora o segredo daqui dessa dica fantástica, que é tão boa quanto um milkshake. Para escrever a fórmula do composto, você deve colocar primeiro à esquerda o doador. O doador tem preferência. Então, primeiro quem é? É o alumínio. Depois dele vem quem? Vem o oxigênio. Só que a fórmula não está pronta ainda. Você vai pegar as necessidades e vai inverter. Ó. Inverter necessidade significa o seguinte. Qual a necessidade do alumínio? CD3, pega esse número. Qual a necessidade do oxigênio? Receber 2. O que é que eu vou fazer? Troque os números. O 3, que está aqui relacionado ao alumínio, você joga no oxigênio. O 2, que está com oxigênio, você dá para o alumínio. Então, a fórmula do composto iônico entre oxigênio e alumínio seria Al2O3. É o trióxido de alumínio, é o nome dele. Então, aqui é um exemplo clássico de como fazer a nomenclatura, como fazer a composição da fórmula do composto iônico. Sempre vem primeiro quem? O doador. Só que nós temos outras situações que são as estruturas covalentes, que não vai ter essa transferência. E eu vou te ensinar. Vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos para que a gente pudesse, antes de trabalhar com a apostila, deixar você mais seguro na resolução dos exercícios. Né? Vem aqui comigo. Ó. Um elemento X possui número atômico 12. Z igual a 12. O elemento Y possui número atômico Z igual a 8. A pergunta é, da ligação iônica entre esses dois elementos, resulta qual composto? Vamos lá. Lembra que a gente estudou que os elementos estão dispostos em números atômicos na sua ordem crescente, como ensinou para a gente Moseley? Procure o X12. Vamos lá, procura o 12. O 12 está bem aqui, ó. Tá vendo? O 12? Está aqui, ó, 12. Que família é essa? Isso aqui é a família 2A. Isso aqui é a família 2A. O que é que a família 2 faz? Cede 2 elétrons. Vamos procurar o 8. Procure o 8. O 8 está aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é essa família, Vanks? Gás nobre, família 7A, essa aqui é a família 6A. O que é que a família 6A faz, moçada? A família 6A recebe 2 elétrons. Então, olha só. X cede 2 elétrons. Y recebe 2 elétrons. Como é que vai ficar a fórmula? Quem é o primeiro? Quem é a prioridade? Prioridade é quem doador. X, Y. Inverta as necessidades. O 2 vai para o X, o outro também é 2. Tá? Essa alternativa está aqui no X2, Y2, mas eu gostaria de deixar bem claro para você que caberia recurso uma questão como essa, por quê?
Porque eu poderia fazer a simplificação dessa molécula. Por quê? T2,2 eu poderia escrever como? Simplesmente XY, tá? É uma questão típica de que você poderia tentar um recurso para poder considerar também como verdadeira a letra A. Lá na questão de número 2, eu coloquei uma série de compostos e pedi para que você, analisando a tabela periódica, dissesse se as ligações eram iônicas ou covalentes. Vamos lembrar das palavras-chave? Quando é que eu estou diante de uma ligação iônica? Qual é a palavra-chave? Transferência. Qual é a palavra-chave para ligação covalente? Compartilhamento. Essas são as duas palavras-chave. Antes de você fazer, seria interessante que você utilizasse uma tabela periódica que desse para você uma noção de quem são as famílias. Essa minha não tem, mas eu te ajudo. Ó. 1A, 2A, salta essa galera de transição aqui, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, gases nobres. Pronto. Esse pessoal aqui do meio, pessoal de transição externa, você não esquente a cabeça com eles, não. Qual é a regrinha que a gente tem? Vou colocar aqui, ó, só para o meu amigo não esquecer e a minha amiga também não. Família 1A, 2A e 3A, o que é que essa galera faz? Cede um elétron. 2A, cede 2 elétrons. Família 3A, cede 3 elétrons. Família 4, 5, 6 e 7. O que é que essa galera quer? Quer ganhar. Esse aqui ganha 4 elétrons. O 5, para completar 8. Lembra da teoria do octeto? 5 ganha 3 elétrons. Família 6 ganha 2 elétrons. E família 7 ganha 1 elétron. Bom, o que eu vou fazer? Quando é que vai ser iônico ou covalente? Eu preciso fazer simplesmente olhar para os elementos. Vamos comigo aqui, ó. Qual é a família do cálcio? Cálcio, amigos, é bem aqui, família 2A. Do oxigênio, família 6A. Eu vou conseguir identificar esses elementos tão rápido assim? Vai, claro que vai. Ó, eu vou colocar aqui a família 2A e família 6A. Que ligação é essa? Vou colocar a letrinha aqui do lado. Iônica. Por que é iônica? Porque o 2 cede, o 6 ganha, um ganha, outro perde. Então é iônica. Magnésio. Ó, o magnésio. Eu vou apagando e mostrando para você, ó. Magnésio da família 2A. O cloro é da família 7. Ó. Um ganha e outro perde. Que ligação é essa? Iônica. Ah, agora apareceu um camaradinha que é danado para me dar confusão na cabeça, o hidrogênio. Hidrogênio está ali em cima da família 1A, tá vendo? Mas esse moço aqui não tem família. Hidrogênio não tem família, ele só participa de ligação covalente. Hidrogênio, ó, aqui, ó, vou colocar até ele aqui como especial, ganha 1. Ele precisa ganhar 1, senão ele não pode doar 1, se ele só tem 1, coitado. Então, hidrogênio só participa de ligação o quê? Covalente. Então, aqui seria o hidrogênio e a família 7. Os dois querem ganhar, ligação covalente. Sódio, família 1A. Eu não vou riscar, não, vou só apontar para você, ó. Sódio, família 1A. E o cloro, Vanks. O cloro está aqui, ó. Família 7A. 1A quer doar. O 7 quer receber. Ligação o quê? Iônica. Cálcio. Família 2. Cloro. Acabei de falar dele. Família 7. Família 2 e família 7. Um perde e o outro ganha. Ligação iônica. P é fósforo. Qual é a família do fósforo? 5. E o F é flúor. Família 7. Os dois querem o quê? 5 e 7, amigos. Os dois querem ganhar. Quando os dois querem ganhar, ligação covalente. Vanks, eu estou ficando bom nisso. Vai ficar melhor ainda quando você assistir de novo a aula 17 que eu mandei para você e de novo assistir essa aula de hoje e refazer os exercícios. Vamos lá no sódio. Sódio é a família 1. E o oxigênio é a família 6. Um ganha e outro perde. Que ligação é essa? Iônica. Qual o próximo componente aí, Vanks? Cloreto de estrôncio. O estrôncio está bem aqui, ó. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, ó, bem aqui. Família o quê? 2A. E o cloro, que família é essa? Já pegou os cloros muitas vezes hoje. Família 7. 2 doa. 7 recebe. Ligação iônica.
Apareceu hidrogênio, amigo, não precisa nem se preocupar. Hidrogênio é sempre o quê? Ligação covalente. O2, o que é isso, Vanks? Oxigênio com oxigênio. Que família é o oxigênio? 6. Se os dois são da família 6, os dois querem ganhar. Se os dois querem ganhar, a ligação é covalente. NH3, amônia. O nitrogênio é da família 5, quer ganhar, e o hidrogênio quer ganhar sempre. Os dois querendo ganhar, a ligação covalente. E para finalizar essa série de compostos que eu coloquei aqui, eu coloquei o magnésio, que é da família 2, com o cloro, que é da família 7. Se eu tenho um que doa e um que recebe, a ligação é do tipo iônica. Com isso aqui, eu tenho certeza absoluta que você não vai mais esquecer a diferença entre ligação iônica e ligação covalente. Vamos lá na questão de número 3. Indique os compostos formados pelos pares a seguir. Magnésio e cloro, cálcio e oxigênio, lítio e oxigênio, potássio e bromo. Todas essas estruturas são estruturas iônicas. O que eu estou querendo que você faça é escrever a fórmula. Como é que eu faço, Vanks? Você vai lá na tabela e olha a família. Magnésio, família 2A. Cloro, família 7A. Qual é o procedimento? Presta atenção. O magnésio cede 2. O cloro recebe 1, porque ele é da família 7. Como é que fica a fórmula? Qual é a prioridade, Mariazinha? Prioridade é o doador. Doador vem na frente. Então, magnésio, depois o cloro. E como é que eu faço a numeração? Você inverte. O 1 vai para o magnésio e o 2 vem com o cloro. Só que não precisa desse 1 aqui não. Você pode deixar assim, ó. MgCl2. Vai sempre olhando as famílias. Cálcio. Cálcio está bem aqui. Família 2A. Oxigênio. Família 6A. O que é que o cálcio faz? Cede 2. O que é que o oxigênio faz? Recebe 2. Quem é o primeiro? O doador é o que tem preferência. CaO. Inverta. Vai o 2 para um, 2 para o outro. O que é que a gente faz aqui nessa fórmula? Lembra que eu disse para você naquela questão anterior? Você poderia até recorrer, porque a gente simplifica. A fórmula é essa, ó, CaO. Você simplifica isso aqui por 2, ó. LiO, o lítio. Qual é a família do lítio? Você vai na tabela e procura. O lítio está aqui, ó, família 1A. E o oxigênio, acabei de pegar da família 6. O que é que o lítio faz? Família 1. Cede 1 elétron. O que é que o oxigênio faz da família 6? Recebe, quem é da família 6 recebe 2. Como é que eu escrevo a fórmula? Prioridade, quem é que vem primeiro? O doador. Lítio, oxigênio. Troque as necessidades. O 1 vai para o oxigênio e o 2 vai para o lítio. Mas não precisa deixar esse 1 ali. A fórmula vai ficar só como? Li2O. O número 1 não há necessidade de escrever na fórmula. A ausência de número a gente já sabe que ele está lá. Potássio com a família, Vanks. Potássio está aqui, família 1. O bromo com a família? Está aqui, família 7. O que é que o potássio faz? Família 1, cede 1. O que é que o bromo faz? Família 7, recebe 1. Quando você vai escrever, quem é que vem primeiro? O doador, KBR. Aí você ia colocar 1, 1. Precisa desses números? Não. Então qual vai ser a fórmula? KBR. Isso aqui é um sal chamado brometo de potássio. Questão de número 4, nós trouxemos para você aqui a seguinte situação. Da combinação entre magnésio e nitrogênio vai resultar o quê? Bom, você vai lá na tabela, presta atenção. Magnésio, qual a família dele? O Z igual a 7. Desculpe, Z igual a 12. Está aqui, ó. Família 2A. O que é que a família 2A faz? Cede 2 elétrons. É sempre isso que você tem que fazer. Vai lá no nitrogênio. Qual a família do nitrogênio, Vanks? Bem aqui, ó. Tá lembrado do esqueminha? Ó? 1A, 2A, pulos de transição 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, gás nobre. O nitrogênio é lá da família 5. Quem é da família 5 para completar 8, ele precisa de quê? Recebe 3. Então vamos responder. Numa ligação que um cede e o outro recebe, essa ligação é do tipo iônica. Qual a sua fórmula? Para fazer a fórmula, quem é a prioridade? O doador. Vai ficar M
G para depois colocar o N. Você vai pegar essas necessidades e vai inverter. O 2 vai para quem? Para o nitrogênio. O 3 vai para quem? Para o magnésio. A fórmula seria Mg3N2. Questão de número 5. Eu coloquei a mesma aqui, ó. Desculpa. Questão de número 6. Repeti a questão. Complete os espaços da forma correta. O elemento A possui número atômico Z igual a 6. Bom, você vai pegar esse 6, vai lá na tabela periódica, por favor, e vai procurá-lo. Ele está aqui, ó. Que família é essa? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, gás nobre. Esse nosso amigo é da família 4A. O que é que ele faz? O que é que ele precisa? Ele precisa ganhar quantos elétrons? 4. Aí ele diz, o elemento B possui número atômico 8. Z igual a 8. Vai lá procurar o 8. Está aqui, do ladinho dele, ó. Qual a família dele? 6A. Quem é da família 6A? Precisa o quê? Ganhar 2 elétrons. Primeira pergunta, que ligação é essa quando os dois querem ganhar? Quando os dois querem ganhar, essa ligação é do tipo covalente. Agora uma pergunta, como é que a gente faz a fórmula? Porque eu fico com dúvida, Vanks. Porque na iônica é fácil, a gente pega, coloca o doador antes e inverte as necessidades. E quando as ligações envolverem elementos não metais, como esses dois aqui, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses elementos do jeito que você pegou aqui e vai colocar conforme as suas necessidades. Você vai pegar essa estrutura, começando por aquele que tem 4 elétrons na última camada, que é o A, e você vai fazer isso, ó. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. E o nosso amigo B tem quantos elétrons na última camada? 6. Se ele precisa ganhar 2, ele vai fazer 2 ligações covalentes. Vai fazer isso, ó. O X representando os elétrons de quem? Do elemento B. Ó. O nome disso aqui é representação de leves. Tá vendo aqui o que é que aconteceu? Você ficou com 8 elétrons para este B, 8 elétrons para o A, 8 elétrons para o B. Essas ligações que estão bem aqui são ligações covalentes. E qual seria a fórmula desse composto? A, B, 2. Um átomo de A e 2 de B. E a letra B diz assim, o elemento J da família 3A reage com o elemento K da família 6. Ó. O J da família 3A, ele vai fazer o quê? Ele cede 3. Reage com o K da família 6. Quem é da família 6 recebe 2. Que tipo de ligação é essa? Se um cede e outro recebe, a ligação é iônica. Qual seria a fórmula? Qual é a prioridade, amigos? É quem doa. Fica JK. Troque as necessidades. O 3 vai para o K, o 2 vai para o J. Então a fórmula aqui seria J2, K3. Ligações iônicas, eu faço o quê? Transfiro. Ligações covalentes, eu compartilho. Questão de número 7, para a gente fixar mais ainda. Quais as ligações predominantes entre os átomos abaixo? Tem hidrogênio aqui, não tem? Então não precisa nem perguntar, já é ligação covalente. Tem hidrogênio aqui, ligação covalente. Quando não tiver hidrogênio, olha as famílias. Magnésio da família 2A. Vanks, você sabe de cor, eu vou saber também? Claro que vai. E oxigênio da família 6. Um doa e o outro recebe. Quem é essa ligação? Iônica. Tá? Iônica. Aqui, pessoal, aqui não é a GBR não. Deixa eu fazer uma correção aqui, por gentileza. Aqui é KBR. KBR. O potássio é da família 1A. E o bromo é da família 7A. Isso aqui vai ser uma ligação iônica, porque um quer ganhar um elétron e o outro quer perder um elétron. Transferência de elétrons, ligações iônicas. E a questão de número 8, justifique através da representação de leves a existência de ligação covalente dativa nos compostos. Todas as ligações covalentes que eu apresentei para você são compartilhamentos. Eu vou diferenciar para você o que é uma ligação covalente comum da ligação covalente dativa. Olha o que você vai fazer. Você vai lá na tabela e você vai perceber que o enxofre é da família 6, assim como também o oxigênio. Olha o que eu vou fazer aqui. Representação de leves é você colocar os elétrons ao redor do símbolo
que tem você a quantidade de elétrons na camada de valência. Então você vai fazer o seguinte, ó, enxofre, eu vou dividir isso aqui em duas partes, para poder ficar bem fácil de você visualizar. Você coloca o enxofre no meio e 3 oxigênio aqui ao seu redor, tá? Quantos elétrons tem na última camada aqui? 6. Então você faz isso, ó. 2, 4, 6. Quantos elétrons o enxofre precisa para ficar estável? Não só o enxofre, qualquer um, 8. Pronto, ele precisa só de 2 a mais. Você vai pegar agora os oxigênios, vai representar com a letrinha X os seus elétrons para diferenciar. Ó, 2, 4, 6. Completou 8 para esse oxigênio. Completou 8 para esse enxofre. Então você não pode colocar mais ninguém aqui. Então você faz só isso, ó. 2, 4, 6. 2, 4, 6. E a representação vai ficar assim, presta atenção. Oxigênio. Você está vendo aqui nesse dado onde eu estou riscando? O oxigênio ajudou com um elétron e o enxofre com outro. O nome disso aqui é ligação covalente comum. Ó, pronto. Cada pazinho desse aqui, você representa com um tracinho que a gente chama de valência. Agora, quando acontecer isso, ou isso aqui é ligação covalente dativa. O que significa covalente dativa? Eles estão compartilhando, mas só uma ajuda. Olha aqui, ó. Tá vendo que esses camaradinhos estão compartilhando aqui do lado direito? Esses elétrons aqui? Mas esses dois que estão sendo compartilhados, pertencem a quem? Pertence ao enxofre. Aí você representa com a flechinha para dizer, ó, esse oxigênio está escorando em mim aqui. A mesma coisa aqui, ó, os 2 elétrons aqui de baixo. Você coloca a flechinha. Então, o que é que você tem aqui? Você tem 2 ligações covalentes comuns e você tem 2 dativas. As dativas eu estou representando com a flechinha. Qual a diferença de uma para outra? A diferença de uma para outra é simples. É que na ligação covalente comum, você tem um elemento ajudando com dos 2 ajudam. E na dativa, apenas um contribui. Faça a letra B para fixar de vez essa história. SO2. Enxofre no meio, oxigênio, oxigênio. Quantos elétrons? 6. 1, 2. Você coloca sempre de par. 3, 4, 5, 6. Vem para o oxigênio, também tem 6. 2, 4, 6. Você já deixou esse aqui com 8 e esse aqui com 8. O outro não pode ganhar mais. Então ele vai ficar só assim. 2, 4, 6. O que é que você tem aqui? Você tem oxigênio. Você não tem 2... Ó, aqui, tá vendo que tem 2 parezinhos aqui, ó. Covalente comum. Aqui, só o enxofre está ajudando. É uma dativa. E sobrou um par de elétrons aqui em cima. O que é que você tem aqui? 2 comuns. 2 ligações comuns, covalentes, né? E uma dativa. A ligação covalente, portanto, exige compartilhamento. Quando existe a ajuda dos 2, é ligação covalente comum ou normal. Quando só um ajuda, você chama de covalente dativa. E a gente consegue visualizar isso nessa representação desse químico maravilhoso aqui chamado Lewis. Agora eu gostaria que você tentasse fazer os exercícios de sua apostila e na próxima aula eu faço a correção.